onde Deus coloca a herança do ser vivente. A palavra de Deus é o testamento que leva o homem à vontade do Senhor. Aquele que segue sua vida segundo a palavra de Deus caminha rumo à vida eterna. O Tabernáculo da Fé apresenta a partir de agora o Programa da Fé. De volta à palavra original, com a exposição da palavra do Senhor, através da voz amiga do pastor Samuel Nascimento. No ar, o Programa da Fé. De volta à palavra original. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. És o mapa da jornada dos que seguem para o céu. És a carta enviada que o atalaia tem na mão. És as velas da jangada dos que levam a salvação. Livro de amor, livro que nos dá prazer, nos salva
ser. És dos dedos do brilhante, és do jardim a linda flor, és a luz mais radiante que nos mostra o Salvador. Tu vens de Deus, livro santo de Jesus. Programa da Fé. De volta à palavra original. A paz de nosso Senhor Jesus seja com todos os nossos ouvintes. No primeiro livro do profeta Samuel, nós temos uma passagem, e desta passagem extrairemos coisas grandiosas. No capítulo 15, Deus, através do profeta Samuel, dá uma missão para Saul: destruir os amalequitas totalmente. Então Samuel diz assim: vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver. Então Saul saiu para cumprir aquela missão, mas poupou as vacas gordas, as ovelhas gordas, e poupou a vida do rei Agag. Então Samuel sai ao encontro de Saul, madrugando-se, e ao chegar, Saul disse: bendito sejas tu do Senhor, cumpris a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este que chega até os meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor teu Deus, o resto, porém, temos destruído totalmente. A palavra de Deus era para que destruísse tudo, não poupasse nada. Mas eu vejo em Saul o que vemos hoje em muitos pregadores do Evangelho. Eles não pregam um Evangelho completo. Eles pregam um Evangelho parcial. O Evangelho que agrada os paladares
das pessoas, mas não agrada a Deus. E o mesmo que Samuel disse para Saul, quando disse: e esse balido de ovelhas que eu ouço, e esse mugido de vaca que eu ouço, quando não era para sobrar nada. E eu diria em relação às igrejas. E essas mulheres em cima do púlpito, pregando com o título de pastoras, bispas, missionárias, quando o evangelho completo diz, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, do 33 ao 36, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas que estejam em silêncio, sujeitas, como também ordena a lei. Se querem aprender alguma coisa, interroguem suas casas a seus próprios maridos. Porventura, saiu dentre vós a palavra de Deus, ou ela veio somente para vós? Ainda primeira carta a Timóteo, capítulo 2, do versículo 11 ao 15. A mulher aprenda em silêncio, com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine e nem use de autoridade sobre seu marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas Eva, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, e se permanecer na fé, com modéstia e na santificação. Então, o lugar das mulheres não é pregando, não é no púlpito das igrejas. É como está escrito, é como diz o evangelho completo. E essas mulheres cheias de brincos, de joias, com roupas indecentes, calça comprida, nas igrejas. Está escrito na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 9, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com ouro e trança, e não com vestidos dispendiosos. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 3 e 4. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias, de ouro e na compostura dos vestidos, mas na beleza interior, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. E essas mulheres de cabelos cortados,
E esses homens cabeludos, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, do 13 ao 15. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o varão ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. E esta ceia com pão fermentado, Malaquias 1:7, oferecei sobre o meu altar pão imundo. O fermento representa o pecado. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como já estáis sem fermento. Porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, o pão da Santa Ceia, genuíno, é pão asmo. Foi o pão que Jesus estava comendo na Páscoa, em Mateus 26, a partir do verso 17. E no versículo 26, ele apanha o pão asmo e diz: isto é o meu corpo, que é partido por vós. E o lava-pés, São João 13:8, Jesus Cristo disse para Pedro: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Isso quer dizer que quem não pratica o lava-pés tem parte com a sua igreja, com a sua denominação, com o seu credo, com o seu dogma, mas não tem parte com Deus. E Jesus praticou o lava-pés e mandou que praticássemos também. São João 13, do 13 ao 15. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Acontece que assim como Saul não obedeceu totalmente a Deus, há muitos pregadores, guias, que não obedecem à palavra e não pregam a palavra, não pregam o evangelho completo. São Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 20. Por seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não curamos os enfermos? Não fizemos muitas maravilhas? E eu lhes direi abertamente,
nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Portanto, você pode, ouvinte, argumentar da seguinte forma: ele vai pagar por isso. O pastor que não prega vai pagar por isso. Só que ele é o teu guia. Ele te dirige. Ele é o seu pastor. Em Mateus capítulo 15, versículo 14, está escrito: deixai-os, são condutores cegos, e se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Portanto, você deve acordar, você deve atinar para a palavra que você está escutando. O que Deus mandou fazer é pregar o evangelho completo. Segunda carta a Timóteo 4. Conjuro, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, redarguas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Esta é a situação do mundo religioso em que nós se encontramos. E Deus o chama de mornos. Apocalipse 3, a partir do versículo 15. Eu sei as tuas obras, que não és frio e nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Mas assim porque és morno, e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Essa mornidão religiosa, ela está causando vômito, ânsia à santidade de Deus. As igrejas têm se tornado lojas, balcão de comércio, comercializando as almas que pelas quais Cristo morreu por elas. Mas você está ouvindo o evangelho completo que te prepara para o arrebatamento. Cristo está voltando. Os sinais estão fluindo. Só quem não vê é cego espiritual. Portanto, Mateus 25, 6. Aí vem o esposo sair ao encontro, e as virgens nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. E não tendo azeite, não se preparam para o arrebatamento, porque o Espírito Santo de Deus, São João 16, verso 13, ele vos guiará em toda a verdade. E a verdade é a palavra. São João 17, 17. A tua palavra é a verdade. Portanto,
azeite nas lâmpadas. Atinem para a verdade, atinem para a palavra. Sai do sistema, vem para a palavra original. Vem comer o cordeiro inteiro, assado, no fogo, nas chamas do Espírito Santo, que você estará se preparando para aquele grande dia, o arrebatamento da igreja. Vamos orar. Bendito Deus, nosso poderoso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu apresento os meus ouvintes, pessoas doentes, pessoas querendo uma direção, pessoas com problemas insolúveis, portas de emprego fechadas. Deus, o Senhor é o Deus dos milagres, que abre porta onde não tem porta. É o Deus que, quando age, ninguém pode te impedir. Portanto, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe, vá de encontro com as necessidades dos nossos ouvintes, pelo poder da fé, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você acabou de ouvir Programa da Fé. De volta à palavra original. Entre em contato com o pastor Samuel Nascimento no número DDD 14 98130 4871 ou no WhatsApp DDD 14 99698 8613. Nos faça uma visita no Tabernáculo da Fé, Rua Rafael Serralvo, número 160, bairro Carajá 2, em Tupã. Cultos, terça-feira, às 19h30 e sábado às 19h30. E no domingo, escola dominical às 8h30 da manhã. Tabernáculo da Fé. De volta à palavra original. Volte a nos ouvir amanhã, neste mesmo horário. Com a fé no Filho de Deus. A fé que vence o mundo. Programa da Fé. De volta à palavra original. Um oferecimento da Igreja Tabernáculo da Fé.